Boa tarde, Santo Antônio de Jesus. Boa tarde, Bahia. Está no ar o programa Estúdio Livre, né? E hoje nós vamos trazer alguns números, né? Debater alguns dados, e já que nós estamos no Novembro Negro, né? E os meses agora com essa questão de conscientização tem cores, né? Tem Outubro Rosa, tem Novembro Negro, tem o Novembro Azul também, né? Que nós já falamos bastante aqui. Setembro Amarelo, né? Então o pessoal vai sempre nessa coisa e tem se mostrado assim, tem se chamado a atenção quando se coloca essas cores, porque os urologistas têm dito que a busca por exames, por prevenção, preocupação, aumentam exatamente neste período. No caso do Dia da Consciência Negra, a gente torce para que diminua sempre qualquer violência, qualquer tipo de racismo, mas que cresça essa consciência, né? O cara Itajaí, vamos chegando aqui também, a essa questão da consciência de que nós devemos respeitar, valorizar as pessoas, né? Não apenas no discurso, não apenas na fala, mas estudar, analisar o porquê que a gente chega. Outro dia, a professora Edna, que está aqui conosco, também já o Marcelo Santos, que está aqui, vai participar do debate. Eu fiz uma reflexão chegando em um hotel em Salvador e eu observei e comentei com a minha esposa, olha só que situação. Todos os hóspedes brancos e todos os funcionários do hotel, do atendente, o pessoal da faxina que estava naquele momento, negros. Isso em Salvador, né? E ela disse, olha, eu não tinha parado para observar isso. Só observe. Qual é o hóspede negro que tem aqui? Só tinha hóspede branco. Agora me aponte um funcionário do hotel, do que leva a mala, né, do que estava ali na recepção, seja lá o que for, um que seja branco. Naquele momento que a gente para assim, analisa que sociedade é essa que diz que o racismo acabou, que quer dizer que, né, acabou essa questão de racismo, não existe no nosso país, ou que volta e meia a gente vê ele ser escancarado. Professora Edna está aqui, nós vamos falar, professora, sobre essa questão, sobre esses dados, né, trazer alguns dados curiosos, como por exemplo, a questão do salário que foi divulgado, que igualdade no ritmo que vai só em 2089. Então, não sei, né, meu filho deve acompanhar isso aí. A sua geração deve, quem sabe, né? Se for realmente no ritmo, né? Porque eu acho que esse ritmo que estão fazendo cálculo, também tem um detalhe, depende de governos e políticas de governo. Nós temos um sistema de cotas que já deu uma leve melhorada na situação no mercado de trabalho, mas quem sabe se daqui para lá não chega alguém e derruba, né? Do jeito que os Trumps e Bolsonaros estão crescendo. Jovens e negros, a maioria, as maiores vítimas da violência. Vamos trazer alguns dados também sobre isso. Negros também são a maioria dos presos no nosso país. Por quê? Baixa representatividade no cinema e na literatura. Crise e desemprego, porque afeta muito mais os negros. Professora Edna, sua saudação. Marcelo aqui também, que sugeriu este programa, provocou este programa, né? Trazendo também alguns convidados, não é isso, Marcelo? Já estão vindo, já entrou em contato, o pessoal estava participando também do evento aí do... O pessoal estava na zona rural, numa casa de matriz africana, fazendo alguns procedimentos litúrgicos para a alvorada dos ojais amanhã de manhã, então se deslocando da zona rural, estão chegando, que foi a professora Letícia, a coordenadora da ABAN regional, e Reizinha, que é a coordenadora regional da FENACAB. Muito bem, professora Edna é jornalista, também ela é analista, não é isso? De sistemas. Analista de sistemas. E é a diretora do IFBA, né? Que vem dando oportunidade, gerando, a gente fala de gerar emprego, eu não vejo outra forma a não ser capacitar, e o IFBA vem fazendo isso, né, muito bem, e tem que ser mais valorizado nesse sentido, tem que ser melhor reconhecido isso, professora. Mas a sua saudação, e a senhora também teve uma experiência que nós vamos tocar aqui, vamos trazer novamente, porque ele foi um dos casos que ganhou a mídia, mas aquilo ali nas redes sociais acontece constantemente. Exato. Às vezes só ganha mídia, no caso, quando é um famoso,
O seu caso chamou a atenção pelo absurdo que foi, que alguém chegou ali na rede social. Mas aquele tipo de situação acontece muito dentro das escolas, né? Quando não vai para a rede, as pessoas convivem com isso e levam na piadinha, na brincadeira, acham graça, kikiki, kkk. Agora o pessoal compartilha de um modo que todo mundo vê. Mas todo mundo compartilha uma situação dessa no nosso dia a dia. Ri de uma piada que ele dá, aquela desculpa, ó, que piada absurda, e ele contando. Né? Então eu queria que a senhora falasse, antes até da gente entrar nesses dados, a curiosidade do ouvinte, em que pé está aquela situação, recapitulando, a senhora no jogo do Bahia contra o Grêmio, não foi isso? Não. Foi na Fonte Nova? Não, na verdade a foto era um outro jogo. Era, certo, era torcedora do Bahia, isso, no jogo do Bahia. Certo. Exato, aquela foto é de 2015. De 2015. Eles pegam, então eles entraram lá na sua rede social ou como foi que eles acharam a foto? Aquela foto, ela foi... Boa noite, caros ouvintes. Léo envolve a gente assim que a gente acaba até esquecendo de cumprimentá-los. Aquela foto ela foi utilizada por uma jornalista, Linda Gomes, para ilustrar uma matéria de um blog noticioso sobre uma promoção que o Bahia estava fazendo em homenagem ao Dia da Mulher. Ao Dia da Mulher. Foi, alguém procurou no Google, estava lá, então. Essa é o que o Ministério Público está investigando. Porque essa foto ela só saiu nesse blog de notícia e foi compartilhado por um outro blog de Feira de Santana, somente. A gente mesmo, quando começamos a vasculhar a rede, a gente só encontrou essa foto por pesquisa de imagem, né? Então a gente não sabe como ele encontrou, deve ter sido por um acaso que ele encontrou. E aí achou interessante fazer aquela montagem demonstrando todo o seu preconceito, né? Não só o racismo, que é o mais evidente, mas a xenofobia também. Por que foi buscar torcedoras de um time do Nordeste? Né? Por que não fez a comparação com times do Sul e Sudeste? Que tem torcedores negros, que tem torcedoras negras. Exato. Outro dia eu vi um treinador do Internacional no ano que caiu, ele disse que estava naquela crise, né? Ele disse, olha, no Internacional não pode, algum diretor do Inter disse, não pode perder para time do Nordeste. Para você ver. Né? E mesmo se a questão era de beleza, como eles estavam falando, estavam querendo comparar, e não fosse racismo, por que não comparar então com mulheres brancas também? E na mesma faixa etária também das meninas do Grêmio, né? E então aí já havia um machismo também. Na concepção de quem fez aquilo ali, mulher serve apenas para enfeitar a arquibancada de estádio. Teve várias coisas envolvidas. Muita coisa. É muito preconceito numa imagem só. Aquela imagem ela é emblemática por isso, porque tem muito preconceito reunido ali. E eu gostaria que a senhora falasse, professora, sobre essa ideia, né, de esse conceito do belo, esse conceito do que é bonito, da pessoa, do que é bonito, do que é feio, do que é... que nós, às vezes, temos também, mas não sei, com a base, a senhora acredita que isso, essa coisa do, por exemplo, não sei, da loira, né? De que a mulher bonita é mulher magra, ou de que alguém que acha, olha assim, diz, não, o cabelo black, ele acha feio, ou acha, ele, na verdade, é diferente. Isso vem, esse conceito de beleza, esse padrão europeu. Exatamente. Isso vem de onde? A senhora acha que a mídia está por trás disso? O que é que... A mídia, ela apenas reforça. Ela reforça. Mas isso já é uma cultura que vem desde da nossa colonização. Quando o governo, né, o poder público brasileiro, ele incentivou a vinda dos imigrantes, que ficaram notadamente no Sul e Sudeste, já veio com aquele padrão não só de beleza europeia, eurocêntrica, que era mais bonito do que os negros, escravizados, sofridos, maltratados, como também de que eram mais inteligentes, eram mais produtivos, né? A gente veio para ser escravizado, nós negros viemos para ser escravizados, os europeus vieram para ser trabalhadores, para serem pioneiros, né? Para serem fazendeiros, e essa coisa de que o que vem da Europa é que é belo, é bonito, é bom, é que faz com que hoje a gente tenha essa ideia de que para ser bonito tem que ter os traços europeus. E isso é reforçado pela mídia, é reforçado pelo cinema, é reforçado pela televisão o tempo inteiro.
Então, as nossas crianças negras, elas não se veem na TV. Isso influencia até o negro também. Exatamente. As nossas crianças, elas não se veem. O que elas estão acostumadas a verem na TV, a verem e ouvirem nas escolas, nas ruas, é de que nós somos feios, que nosso cabelo é duro, né? Que a gente fede, que o nosso nariz é grande, por isso é feio. Então, a estética, hoje, o movimento que grita, né, pelos cabelos crespos, tá? É muito importante, porque a nossa conscientização, a nossa autoafirmação passa pela estética. O Ileaê descobriu isso lá em 1974, né? Quando criou o primeiro bloco afro, e disse: nós somos bonitos, o negro é lindo. E a gente sente, quando a gente frequenta o Ileaê, que a gente vê os negros com postura, vestidos com seus cabelos, com suas roupas, e com aquela postura de quem pode, de quem tem poder. Então, a questão da beleza, da estética, ela é muito importante, e é uma luta que a gente precisa realmente encampar, junto com as lutas políticas também. Marcelo, né, dentro dessa questão, nós vamos entrar na questão da religião. Vamos falar logo, né, sobre essa situação. O pessoal mistura muito o candomblé, as religiões, né, de matrizes africanas, as religiões. Ela hoje em dia ela não é vista, ela não tem o mesmo respeito que as outras religiões, ou isso mudou mais? Por exemplo, o pessoal às vezes, olha, tem preconceito, o preconceito religioso ele é muito forte. Ele é muito forte e ele é difícil de acabar, porque ele é ensinado hoje, ele não é combatido, ele é ensinado pelos seus líderes, por alguns de seus líderes, né, que ficam ali dizendo, desde o pastor evangélico que diz que o espiritismo é coisa do diabo, como diz que o candomblé também é, e aí algum outro ensina a odiar o outro, que a religião certa é aquela, e aí tem muita dessa situação. Mas isso é muito forte ainda ou está acabando mais? Boa tarde, Léo. Boa tarde, ouvintes da Ana FM. Quero cumprimentar a diretora do IFBA, Dona Edna Matos, que inclusive trago, Dona Edna, nesse momento, uma moção de apoio, que inclusive foi elaborada na Câmara de Vereadores pelo vereador Luiz do Alto no dia 31 de agosto, para a senhora, inclusive, com a finalidade, se possível, que a senhora junte na peça do processo, e também naquele momento nós procuramos a CEPIM, que é a Comissão Especial de Promoção da Igualdade, através do mandato do deputado Bira Coroa, que também ficou de entrar em contato com o IFBA para, dentro da medida do possível, lhe dar um apoio institucional, por entendermos, Léo, que atos dessa natureza não é um ato exclusivamente que feriu Dona Edna e sua filha Dandara. Ele fere a todo um histórico, a toda uma luta, a toda uma abrangência e uma importância para nós que temos a militância em busca da efetiva consolidação de uma sociedade mais justa e igualitária. No âmbito religioso, a gente enfrentou e tem enfrentado ainda muito preconceito. Parafraseando Macota Valdina, como ela sempre diz, nós não precisamos que nos tolerem, nós exigimos que nos respeitem. A gente não pode ter, por exemplo, a laicidade de um Estado alegada pelo poder público em determinados momentos para com a matriz africana e essa laicidade não existir para outras vertentes religiosas. A gente, lógico, nós vemos e temos constantemente observado comércios em nossa cidade, órgãos públicos com crucifixos, bíblias, nada contra. Mas se o Estado brasileiro é laico, por que não permitir a um candomblessista que trabalha no comércio, que é comerciário, que é comerciária, exercer a sua profissão com seu pano de cabeça, dentro do seu preceito litúrgico, com seus eledais, seus fios de conta, que caracterizam a religiosidade matriz africana. Então, eu costumo dizer, tenho dito sempre, que a gente tem avançado. Como é que a gente tem avançado? Hoje, amanhã, por exemplo, Santo Antônio de Jesus, às 5h30, teremos a Alvorada dos Ojais. Já é um avanço. Hoje a gente tem um espaço, e aí eu quero fazer questão de lhe agradecer e registrar a parceria que sempre anda a FM, sempre você tem nos dados para promover a igualdade, para que a gente possa falar aos ouvintes da importância da gente combater esse tipo de preconceito religioso, esse tipo de crime, porque eu acho que o cidadão, a cidadã, ela tem que ser observada pelo seu caráter,
pela sua personalidade, pela sua postura, pela sua decência e jamais pela sua epiderme, opção sexual, vertente religiosa. Então, em Santo Antônio de Jesus, por exemplo, né, nós identificamos a intolerância religiosa ainda maciçamente na sociedade. Em uma sociedade em que você faz uma caminhada da paz, nada contra a vertente evangélica, inclusive respeitamos, assim como respeitamos o catolicismo e os outros segmentos religiosos, mas você não vê ninguém do povo de santo na rua difamando. Você vê a procissão de Santo Antônio, carreata de louvor, início do trezenário, você não vê ninguém de matriz africana ofendendo. Mas se você fizer uma caminhada do povo de santo, você vai identificar evangélicos, você vai identificar pessoas de outros segmentos religiosos, esconjurando, blasfemando. Vocês já pensaram nisso aí, em tentar o edifício reunir o pessoal? Eu digo movimentos de afirmação que começaram a existir, alguns no início estranharam e com o tempo passaram ali a respeitar, né? Eu lembro de uma primeira parada gay que fizeram aqui em Santo Antônio, que tinha o nome de Caminhada Rosa. Eu vi muitos pais de família levando os filhos para ver. Não sei o que é que eles estavam conversando, mas muitos deles estavam dizendo, olha, a gente tem que respeitar. No momento que ele leva para ver, ele já está começando a... Você vai ver, claro, a não sei que o pai esteja ali dizendo, olha que coisa feia, eu não quero que você seja assim, com aquela coisa ali, né? Mas enfim, talvez uma ideia para vocês, como é que a gente parar para pensar aqui, você tocou um assunto interessante. Nós temos Marcha para Jesus, Caminhada Evangélica, tem Parada Gay, claro, né? Você tem os blocos, ali no carnaval aparece sim, muita coisa que ali a religião também está presente naquele momento, mas eu digo um movimento onde o pessoal pudesse caminhar, não sei, que fosse com um trio, com alguma coisa, com a sua música característica, né? Mostrar a cara na rua. Veja bem, Léo, a coordenação regional da FENACAB, na pessoa de sua coordenadora Mameta Inquices Unqui Reizinha, tentou realizar esse ano um xirê de rua, que seria cânticos de origem de matriz africana em praça pública ou até mesmo numa caminhada. Não foi possível porque, assim, para a gente fazer um procedimento desse, a gente precisa primeiro ter o apoio integral do poder público. Nós temos tido alguns apoios por parte do poder executivo, legislativo. A gente não vai dizer que o poder executivo não tem apoiado, mas a gente não pode comparar um apoio que é dado a outras vertentes religiosas ao povo de santo. Em Santo Amaro, por exemplo, um ano após a abolição da escravidão, João de Obá reuniu o povo de santo com toda a discriminação que o pós-abolição ainda existia, como existe até hoje, e fez um candomblé em praça pública que deu origem ao bembé do mercado em Santo Amaro da Purificação. Em Salvador, independente da vertente partidária entre prefeitura e governo do estado, há uma união entre isso para que se faça a caminhada de liberdade religiosa, a caminhada da Alvorada dos Ojais, e tudo isso faz parte de uma cultura. Então, é importante a gente fazer essa caminhada idealizada pela coordenadora da FENACAB, e com certeza o Movimento de Promoção de Igualdade Étnico-Racial, Teonfesto do Candomblé, vai estar à disposição para apoiar. Mas, além disso, é preciso que a gente também faça uma campanha educacional dentro dos colégios, dentro da rede de ensino municipal, dentro da rede de ensino estadual, dentro das próprias universidades, porque não pense você que por mais abrangência e abertura de intelectualidade que o universitário tenha, também existe a intolerância religiosa lá dentro, como existe a homofobia, como existe o racismo. Para você ter uma ideia, se você entra aqui em Santo Antônio de Jesus, dando um exemplo, dia de sexta-feira, com uma roupa branca e seu fio de conta, automaticamente os vendedores, alguns, não vou generalizar, mas empurram um para outro para ver quem vai lhe vender, porque tem até medo de chegar junto de você. Você tem uma ideia, Letícia recentemente foi vítima de ela tá vindo aí, eu acompanhei o depoimento dela na rede social. Porque o rapaz disse que Jesus amava ela e ela disse que Oxalá também amava. Então, se nós candomblecistas não temos nenhum problema de absolver e aceitar que Jesus, que Deus nos ama, não tem problema nenhum da gente expressar a nossa vertente religiosa e dizer que nosso sagrado também ama quem está desejando o amor da vertente religiosa dele. Entendeu, Léo? Então, assim, a gente tem visto em Santo Antônio de Jesus essa desproporção e outra. Em determinados locais, e aí eu vou fazer uma crítica utilizando a abrangência do microfone da Anda FM, existem alguns poderes constituídos que combatem esse tipo de coisa. Em Santo Antônio de Jesus, diferentemente de muita realidade no âmbito, inclusive, da proporção e da pujança do município,
e a gente identifica uma certa omissão. Então, talvez essa seja uma das grandes dificuldades que a gente tem tido para promover a igualdade e combater principalmente a intolerância religiosa. Embora em Santo Antônio de Jesus nós hoje tenhamos o dia 24 de novembro, que é o dia do sacerdote e sacerdotisa pertencente à religiosidade matriz africana. Foi um projeto proposto pelo movimento, apresentado pelo então presidente vereador Luiz do Alto. Hoje encontra-se sancionado e amanhã à noite, inclusive, terá uma homenagem no Centro Cultural, dona Edna. E eu, só para a gente mudar ligeiro para poder, porque a gente sabe do tempo que é curto, antes da gente encerrar, eu vou fazer questão de ler, inclusive, a moção para a senhora, para que o povo Santo Antônio de Jesus saiba a importância. Daqui a pouquinho. Olha, nós vamos fazer o seguinte, eu estou aqui também com a professora Nicole Braz da Silva, ela é geógrafa, socióloga, aí do CETEP Recôncavo, vai fazer uma palestra no próximo dia 29, a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, enfocando a questão do racismo, né? Porque aí tem duas situações, né? A violência contra a mulher é grande. Agora, quando você pega aí você pega também um percentual dentro desse mapa da violência contra a mulher, você vê que ela a mulher negra, ela sofre mais, né? Então, professora, Itajaí também fica à vontade, né? Deixa eu trazer aqui a saudação da professora para convidar o pessoal e falar como é que está sendo feito esse trabalho nas escolas, dentro da escola, né? Como é que vocês estão fazendo isso, que acho que os professores têm uma responsabilidade também muito grande, né? De quebrar isso, que esse preconceito, racismo, que às vezes eu não vou nem, acho que essas palavras não, acho que devia ter até outra palavra, né? Como diz que criança não é egoísta, ela é egocêntrica, é diferente, que egocentrismo é natural da criança, né? Egoísmo já é uma coisa mais do adulto, né? Mas isso às vezes aquela criança traz de casa, vê pela maneira como o pai trata a funcionária, né? Aí ele já leva um pouquinho ali também para a escola, né? Já viu o coleguinha que é parecido, é filho da funcionária, não sei, né? Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui debatendo esse tema tão importante. Na verdade, eu fui convidada, né, para participar dessa mesa redonda que será lá na UNEB, a partir das 14 horas, no dia 29/11, que é inclusive meu aniversário, né? E eu encarei até como presente, porque eu já trabalho com essa questão, né, dentro da sociologia, em sala de aula, né? Trabalhamos diariamente com essa questão de racismo e é um tema assim que os alunos adoram, né? Essa semana mesmo trabalhamos com a questão da consciência negra e enfocamos bastante a participação da mulher, né, que está crescendo na sociedade. E eu vou falar também lá um pouco sobre o empoderamento da mulher, porque a partir do momento que a mulher ela ocupa seu lugar na sociedade, um lugar de destaque, ela vai passando a ser mais respeitada, independente da cor que ela é. E é uma questão assim que me entristece, porque eu convivo com isso diariamente. Coincidentemente hoje teve uma ferrenha lá no colégio que eu trabalho do município, porque um menino, ele veio reclamar na secretaria que outro colega dele estava chamando ele de preto. E ele não aceitava ser chamado de preto. Professor, eu não sou preto. Né? Eu disse, realmente, hoje em dia, na sociologia, a gente tem que encarar, como ele falou, a questão de raça, né? A raça, na sociologia, é uma só, que é a raça humana. Né? As cores da pele que são diferentes. Então, eles próprios, um com o outro, todos dois eram de cor negra, né? Essa descendência, mas eles não aceitam um colega chamar o outro de preto. Então, ele se ofendeu, disse que ia chamar pai, a mãe, e a gente fica assim, como trabalhar essa questão? Então, a gente sempre acha que não deve ser trabalhado só em novembro, só na Semana da Consciência Negra. É uma questão que temos que trabalhar todos os dias, né? E a questão do aceitamento, a pessoa se aceitar assim como ela é. Então, nós trabalhamos também nas escolas as pessoas de destaque. Você trazer as pessoas que são de destaque na sociedade. Então, eles começam a admirar, né, aquelas pessoas que ocuparam um grande valor na sociedade e que são negras. Então, ele começa a dizer, eu também quero ser igual àquele. Então, é um exemplo para... A gente procura trabalhar isso. Agora, é uma questão delicada e essa iniciativa da UNEB de estar promovendo essa mesa redonda, né, com alguns segmentos da sociedade, eu acho que é válida e que é um começo.
Né? Não é o ideal ainda, mas é um começo para que a gente lute, né, dentro dessa perspectiva. E eu digo, não sou a mulher negra que sofre violência, não. Eu sofro violência diariamente, porque às vezes você está no trânsito, aí você está dirigindo, é porque é mulher. Entendeu? Eu acho assim, a violência verbal, a violência física, mas essa questão ainda é muito gritante, muito forte, e é um índice de mulheres que são, né, violentadas, né? Agora está crescendo na mídia muito mais, não só a violência física, como você vê várias questões que estão aí na mídia. Uma professora que foi ofendida porque estava torcendo pelo time do Bahia, né? Ela e a filha estavam torcendo aqui pelo time do Bahia. Aqui é a professora, está na frente dela, né? Isso. Então, essa aí é uma questão que eu acho que é bom ser batido. Eu trabalhei essa reportagem na sala de aula. Aconteceu, né? Eu levei no outro dia para a sala de aula, levei o jornal, mostrei, e eles começaram a se interessar, a debater o assunto. Gostaram do tema e foi ótimo. Eu vou voltar para a senhora. Tem alguns dados que eu quero trazer aqui para ouvir a opinião de vocês, né? Mas aqui só falar rapidamente, até eu sei, a senhora deixou bem claro o enfoque que a senhora falou, qual foi a preocupação, foi não da expressão em si, mas foi por a questão do aluno, ele como se fosse se ofender, ele aceitar-se, né, como negro, né? Aí eu quero trazer uma outra situação, porque está muito comum a gente ouvir aqueles que dizem que criticam o politicamente correto, que defendem a piada com o cunho racista, aquele pessoal que diz, olha, é um absurdo, porque queriam proibir tocar como é a nega do cabelo duro. O próprio Luiz Caldas disse que hoje não faria uma música dessa. O racismo era tão comum, o preconceito era tão comum que a gente cantava. Era natural. Era tão natural que a gente cantava sem perceber. Olha a letra da música que a gente cantava e não sabia necessariamente, alguns não sabiam, ou sabiam e viam, mas achava normal. Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na boca do tubo, o negão começa a gritar, pega ela aí, pra quê? Então, não é o nega a expressão negra. Se você for analisar, a música tem até uma incitação, uma alusão ao estupro, né? Exato. Mas alguém poderia achar normal, a nega tá passando, cabelo duro ali gritando, pega ali, pra passar batom aonde? Hoje é que a gente para pensar, essa música estourou, fez sucesso no Brasil, inclusive abriu as portas para o axé no Brasil lá fora também, né? Mas, professora, aí eu quero trazer essa coisa do pessoal que critica o politicamente correto. O pessoal que diz que é um exagero. Quando alguém diz, tá um cara negro, é muito comum, eu ouço isso constantemente. A gente não pode nem chamar o cara de preto, porque ele se ofende. Detalhe. Onde é que tá o problema? Na pessoa que tá ouvindo? Ou será que é na maneira como ele está chamando o outro de negro, né? Queria que a senhora comentasse onde há o exagero, até onde há brincadeira, é no tom de voz, é na maneira? Olha, essa questão do contra o politicamente correto é exatamente quando você não reconhece, né? Você não reconhece o outro e às vezes não se reconhece também. Então você acha que era só uma brincadeira, que a gente está sendo exagerado, a gente está se vitimizando. Nós não estamos nos vitimizando, nós somos vítimas de racismo, é diferente, né? No caso, por exemplo, da montagem, as pessoas não se incomodaram com a montagem que estava sendo compartilhada, elas se incomodaram com o meu texto, que, diga-se de passagem, é um texto que não ofende a ninguém, mas o fato de eu ter respondido... fala nos comentários, né, nas redes exatamente. Sociais, né? Então, o fato de eu ter respondido levantou uma onda de ódio muito grande. Eu até hoje não consigo ler os comentários, porque machucou, fere demais. E aí você diz, mas por que eles levantou essa onda de ódio? Aonde é que está no texto alguma coisa que ofenda qualquer outra pessoa? Eu não ofendi ninguém. É simplesmente o fato de responder. Eu respondi. É. Eu saí do lugar onde eles acham que é o lugar do negro.
Você tem que ouvir, tem que dar risada. É igual quando você assistiu Os Trapalhões e que mostrava Mussum como um cachaceiro e a gente dava risada e não podia reclamar. Entendeu? Porque o negro era aquilo. O negro era preguiçoso, era o malandro, preguiçoso, cachaceiro. Então, no momento em que você reage, você saiu do seu lugar e aí incomoda. Né? E é esse incômodo que faz com que as pessoas venham a criticar o nosso posicionamento e diga que hoje todo mundo é politicamente correto. Né? Então, é esse dedo na ferida que está incomodando. É a gente levantar e botar o dedo na ferida. Uma outra coisa é que, às vezes, as pessoas não têm a consciência. Muita gente eu vi vários que comentou, eram negros. Eu lembro bem de um em que o rapaz dizia, era um rapaz, eu fui olhar o perfil dele, eu dei uma olhada no perfil dele, ele dizia, tá vendo aí? Bem pouco, quem mandou sair sem pentear o cabelo? Então, quando você lê isso e você vê que é uma pessoa negra, você diz assim, olha, está precisando conversar com esse rapaz. A gente, durante tanto tempo, foi educado dessa forma, o sistema educacional nos educou dessa forma, que a gente sequer consegue se reconhecer enquanto negro. Aí o menino vai dizer, não me chame de preto. Também tem que ver qual foi o tom que o colega dele chamou ele de preto. Porque a palavra preto não ofende, mas depende de como ela seja dita. Aquela coisa, né? E aí, preto? Né? Tino que gosta muito disso, né? Fala exato. Aqui. Agora, outra coisa rapaz, aquele debate ali, aquela preta ali tá fazendo o quê? Exatamente. Sabe? Então, claro que a preocupação foi natural no momento que ele aceitasse aquela historinha, né? Talvez o que estava na cabeça desse garoto é aquela história de que, não, eu sou moreno. Não, eu sou... Qual é o outro termo que o pessoal usa? Porque o pessoal queria dizer que era tudo, mas não queria dizer que eu sou negro. Exato. Aí a resposta a ele, né? Às vezes tem isso. Ele tava com a mochila. Agora é claro que tem que ter. E a mochila ela bastante preta. Aí eu disse, não, você realmente não é preto. Preto é a cor da sua mochila. Então, ele já se aliviou mais assim. Mas, na verdade, os dois eram negros. Mas a maneira com que ele se dirigiu ao colega, o colega se ofendeu. A maneira com que um ofende o outro, né? Trata o outro. Então, ele não aceitou aquilo ali, começou a chorar e disse, eu não aceito a maneira com que a gente vai ter que fazer um trabalho, conversar com os dois, até eles chegarem ao consenso para poder ele aceitar aquilo ali. Mas ele não aceitava de maneira alguma a maneira com que o colega tratou ele. Que é bastante natural, né? A gente passa o tempo inteiro ouvindo dizer que preto é negativo, que o negro está sempre associado ao que é inferior, ao que é negativo, ao que é feio. Então, essa é a desconstrução que a gente precisa fazer. E se a gente identifica isso logo na criança... Tem uma palavra no meu vocabulário que eu comecei a tirar, que é depois que eu vi sobre a origem, né? Que era o denegrir. Exatamente, tornar negro... Eu fui ver a etimologia, né? Isso. A origem da palavra ali. Você tornar ruim, né? Você tornar feio, você tornar negro era tornar inferior. Então, isso é uma coisa que a gente precisa combater. Com relação, você estava falando aí sobre a violência da mulher contra a mulher, sim, claro, a mulher ela sofre violência independente de ser preta, branca, amarela, vermelha, tá. Mas o mapa da violência de 2016 aqui no Brasil, ele demonstra com dados de que a violência contra a mulher branca, ela diminuiu. Que bom que diminuiu. Mas que a violência contra a mulher negra, ela aumentou. Então, mesmo nesse caso, a violência tem cor. Tem cor. Fica à vontade também, Marcelo, para comentar. Eu vou, dentro desse dado que a senhora trouxe, a professora Nicole fica à vontade para falar. O que é que está por trás disso, desse aumento, por exemplo, ele está associado? Porque essa violência, ela vem de tudo. Ela pode vir do próprio marido negro, ela pode... O que é que poderia estar por trás disso? É a questão da educação, que teria chegado mais para uns do que para outros. É a questão de que a violência, ela aumentou. Ela, quer queira que não, nos grandes centros, nos bairros bonitos de Salvador, a violência é bem menor do que na favela. Eu digo no sentido, não de na favela o pessoal assaltar o pessoal da favela, mas é uma violência da própria polícia, do confronto que entra ali, né? Porque ali tem toda a situação, e o negro mora ali também. O que está por trás dessa questão,
dessa violência ainda que diminuiu com a mulher branca, mas cresceu com a mulher negra? Léo, eu costumo dizer que a necessidade de você reparar e de promover igualdade é justamente pelo tratamento desigual que vem ao longo dos séculos. Então, assim, é como a professora Erina disse, muito bom, né, que a violência contra a mulher branca tenha diminuído. Mas, como eu digo, nenhum branco da atualidade ele é culpado pela escravidão, mas todo negro, independente da atualidade ou não, é vítima da raça branca. Porque a gente não pode, por exemplo, tratar um sistema de cota como um privilégio do povo negro, não, da raça negra, não é isso. Tem outro discurso também, que o Alexandre Garcia que outro dia estava dizendo, que inclusive eu vi, teve um ator negro que o Adão Andrade trouxe aqui, que também falou algo parecido. Que o sistema de cotas, ele coloca o negro como inferior, no momento que ele cria... É que o sistema de cotas é que no momento que você cria uma condição especial é porque você está vendo ele como inferior. Meu amigo, não é questão de ser inferior, de condição especial. É porque lá atrás existia uma cota ao contrário, não era nem cota. Não existia cota. Era negro não podia estudar. Simplesmente isso. Não tinha direito à educação. Né? E aí eu tenho um avô analfabeto, que o pai dele era analfabeto, porque como não foi para a escola, não sabia o valor da educação. Aí eu fui descobrindo que o avô do meu avô já era um filho de escravo. E lá atrás da decisão, o pessoal era aquele tipo homem livre, né? Que na verdade era livre só para se virar sozinho. E que não tinha condição de viver livre nenhum, de maneira nenhuma. Tinha que realmente trabalhar em troca de comida naquele processo. É o nosso 14 de maio, né, Léo? Porque... 13 de maio. Não, nosso 14. Porque no dia 13 de maio, a Redentora acordou de bom humor e decidiu que hoje eu estou de bom humor e não tem mais escravidão no Brasil. Vocês estão todos livres. Isso nos é ensinado na escola. Mas ninguém fala pra gente do que aconteceu no 14 de maio, né? Em que os negros não mais escravizados, né? Eles não tinham trabalho, não tinham mais casa, não tinham fotografia, não tinham identidade, eles não eram permitidos a ir para a escola. Ou seja, esse 14 de maio, ele perdura até hoje. As cotas nada mais é do que uma pequena, uma ínfima política de reparação. A gente construiu esse país durante um século. No 14 a gente construiu a riqueza das pessoas. Boa noite a todos. Itajaí. Me permita, Itajaí, Júnior. Né, professora. No 14 de maio, muitos donos de escravos mataram seus escravos para não ter que libertá-los. Porque o escravo era uma propriedade, não é? Todo mundo sabe disso. E muitos morreram na mão de feitores, a mando dos senhores de engenho, dos donos de fazendas, não é? Dos grandes produtores da época, para que não fossem libertados. Porque o dono, ele preferia acabar com o seu produto, que no caso era o escravo, do que deixar que ele fosse embora. Isso. Então muitos escravos pereceram dessa forma também. Exatamente. A Lei Áurea, ela só tem 2 artigos, o que torna todos livres e o que revoga todas as disposições em contrário. Então, tudo bem, tornou todo mundo livre. E agora? A gente até hoje está perguntando, e agora? Sem educação, sem nada? Sem educação, sem documento. A gente nem existia. Porque quem não tem documentação não existe. Bom, vou trazer um dado aqui rapidamente. O que eu lancei no início do programa, né? Eu sei que 6 situações que mostram essa desigualdade, esse racismo hoje. Apenas, segundo aqui a matéria publicada na Carta Capital, né? Apenas em 2089, daqui a pelo menos 72 anos, brancos e negros terão uma renda equivalente no Brasil. A projeção é da pesquisa A Distância que Nos Une, um retrato das desigualdades brasileiras, da ONG britânica Oxfam, dedicada a combater a pobreza e promover a justiça social. Em média, os brasileiros brancos ganhavam em 2015 o dobro que os negros, R$ 1.589, no caso os brancos, R$ 898, no caso aí os negros. Só alcançaremos uma equiparação salarial entre negros e brancos em 2029, 200 anos depois da abolição da escravatura no Brasil.
Isso se a desigualdade continuar diminuindo no ritmo que está, diz o pessoal da pesquisa. A conta é feita com base em dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Ainda segundo o relatório, 67% dos negros no Brasil estão incluídos na parcela que recebem até um salário e meio. Entre os brancos, o índice é de 45%. Então, professora, a senhora que está também no curso, Marcelo, fica à vontade aí para falar também desse aspecto, né? A professora Nicole também. Além do sistema de cotas, o que é que pode fazer com que essa realidade mude? Léo, ao meu ver, na época, eu conversava até com o Luiz Alberto, né? Exercia o mandato de deputado. E Luiz me trazia um dado que de comédia não tem nenhuma, pelo contrário. Ele estava na entrada do gabinete dele em Brasília e chegou uma senhora loura e perguntou a ele: vem cá, amigo, cadê o deputado? Aí ele fez: a senhora gostaria? Não, eu quero falar com o deputado. Aí disse que ela estava com a sacola na mão e fez: o senhor bota essa sacola aí dentro para mim? Ele fez: pois não, entrou. Quando ela entrou, ela perguntou: o senhor me dá um cafezinho? Ele: pois não, se viu. E o deputado chega aqui, ele disse: muito prazer. Ah, você é o deputado? Aí você já vê a ótica. Ela achou que o deputado não poderia ser negro. Então a cota, Léo, se você olhar pelo maltrato, pela desumanidade, pela monstruosidade que foi feito com a raça negra, eu acharia que a cota deveria estar inclusive na vaga de emprego. Porque se você olhar toda uma preparação educacional, aí, por que tem a cota? Porque lá atrás não era dado o direito do negro ser universitário. Esse dado que você está trazendo aí, se você olhar no patamar Temer, é para 2.300. Exatamente, porque ele trabalha aí em 2015, né? Então mantido, e ele diz, mantido esse crescimento, nós chegaremos nesse ano, né? Para 2.300, porque aí já não tinha a reforma da Previdência, a destruição das leis trabalhistas e cada proporção negativa que o golpe em curso tem trazido. Então, aí ele está fazendo isso sem Temer. Se ele olhar Temer com mais 6 ou 7 meses no avanço e no passo que vai retroagindo e tirando direito, é para 2.300. Então, eu acho que o sistema de cota, ele existe inclusive no âmbito, né, educacional da universidade, mas ele deveria também trazer na vaga de emprego. Ele deveria também ter na vaga dos mandatos muito grande, eleitorais, né? Porque a gente tem em Santo Antônio de Jesus, por exemplo, uma Câmara tem cerca de o Berdan, Cristiano, Gesso. Agora, quando você pergunta, né, que você vai fazer você abrir ali uma inscrição e você mandar eles escreverem, você vai ver que a maioria ali, se você fizer um estudo, é de descendência negra. Porque o negro, ele não só é aquele que traz na epiderme, mas ele traz toda uma árvore, entendeu? Genealógica. Eu fui para um evento em Salvador uma vez que me perguntaram: o senhor branco, e vim fazer a participação no eixo de negro? Eu digo: eu não entendi o que a senhora quer dizer. Ela disse: não, porque eu pensei que aqui só ia, como ele chama, a alegrada ia participar. Aí eu queria que o senhor me esclarecesse. Eu digo: o que é que a senhora chama de esclarecer? É tornar claro, porque o que você vai tornar escuro é ruim e o que você torna claro é bom. Então a senhora já está vindo numa ótica diferente. Outra coisa, se a gente olhar a árvore genealógica entre avô, bisavô, pai, mãe, tataravô, na Bahia, a maioria esmagadora da população baiana tem a descendência negra. Entendeu? Aí se você vai pela questão religiosa, se você faz um índice do IBGE, um censo, e você pergunta qual sua religião, você vai ver negros e negras praticantes do candomblé se autotitularem católicos. Por quê? Proliferando um sincretismo no passado, porque hoje comenta-se muito da igreja evangélica. Mas se a gente pegar a história, quem começou massacrando o povo de santo, quem começou impondo a sua crença dentro da senzala foi o catolicismo. Então, hoje eu defendo que esse sincretismo que seja feito, Léo, que ele seja um pouco diminuído, porque naquela época foi importante para que a gente resistisse, mas hoje, com a liberdade religiosa que temos, não tem porquê eu ter um culto a algum e botar a imagem de Santo Antônio. Não tem porquê eu fazer um presente para Iemanjá e botar a imagem de Nossa Senhora da Conceição.
Então essa autoafirmação, ela parte do princípio da identidade religiosa. É a distorção da fé. É a distorção da fé. Entendeu? Então, se você olhar o ângulo, o racismo é muito pior do que o que a gente imagina. As cotas é necessário, não é só na universidade não, é na vaga de emprego, sim, é na questão de número de representantes nas câmaras legislativas, no Senado, na Câmara Distrital, entendeu? Então, se a gente olhar no âmbito da necessidade, a cota ela é indispensável em todos os setores. 18h31, professor, vamos chamar um intervalo, mas pode falar, professor, fica à vontade. Não, é porque o que é a cota? É você competir em igualdade de condição, né? Você permite que as pessoas consigam disputar o espaço, disputar a vaga com aqueles que tiveram a mesma formação que você teve. As cotas, elas são colocadas dessa forma hoje. E não para dar privilégios. Não para dar privilégios, né? Então, o momento que a gente... É por isso que eu disse que isso é uma política bastante ínfima ainda. Porque é o momento de você colocar o pé dentro da universidade. Mas não vai resolver os seus problemas. Os nossos problemas não estão resolvidos com as cotas. A gente tem apenas a oportunidade de adentrar um espaço no qual nós estávamos totalmente excluídos. E a partir daí você muda a cara das instituições, essa que é a ideia, você muda a cara das instituições, você mudar o pensamento das famílias, né? A gente sabe que depois das cotas, muitas famílias tiveram seu primeiro membro como universitário. Isso muda a família, né? É muito pouco, a gente tem muita coisa pela frente e precisa sim ter cotas no serviço público, porque a gente sabe que o serviço público, ele é majoritariamente branco, principalmente nos cargos mais altos, o que reflete a formação universitária que nós não tínhamos. Trazer alguns dados, a professora Nicole estava até mostrando, né, alguns desses dados aqui pra gente. A professora Edna falou mais cedo também desse outro dado aqui, que a violência contra a mulher, né, o feminicídio de mulheres negras aumentou enquanto das brancas caiu, né, e entre 2003 e 2013 o número de mulheres negras assassinadas cresceu 54%, ao passo que no caso com as mulheres brancas caiu 10% no mesmo período de tempo. Outro dado que eu vou jogar também, trazer aqui para a mesa: jovens e negros, as maiores vítimas da violência. Homens, jovens, negros e de baixa escolaridade são as principais vítimas de mortes violentas no país. A população negra corresponde à maioria, 78,9% dos indivíduos, dos 10% dos indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídios, de acordo com a informação do Atlas da Violência, que o professor Nicole estava chamando aqui, né? Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras, 71 pessoas. É um índice muito alto, é gritante, né? Isso aqui, professora. Mas a leitura que vocês tiram, a senhora como professora, como a senhora vê isso? Não sei, na sala de aula tem como perceber que... Não sei se a droga está todo mundo vítima da mesma forma, né? Acredito eu. Classe média que vai lá comprar na favela, o consumo e tal, ou ela pega mais fácil. Não tem um mapa que mostre isso, se o negro é mais vítima do vício das drogas do que o branco, que se associa muito a essa questão da morte violenta, também a questão da droga, ou é mais fácil para o traficante ele entrar ali na favela e viciar a pessoa negra ou a pessoa pobre, ou a questão do vício tem muito a ver também com a educação, com o acompanhamento dos pais. O que é que tem como fazer alguma correlação desse dado, professoras, Marcelo, do índice de morte? Acredito que mais de 80%, o próprio governo do estado fala, causa, relação com drogas, e a grande maioria, negros. O que é que pode explicar isso? Bom, a forma como o Estado ele tem conduzido a guerra às drogas, né, fomenta bastante essa questão da violência contra os jovens, né? São notadamente negros, porque são os que vivem em comunidades mais vulneráveis, são os mais suscetíveis a serem
encantados pelo o ganho fácil do traficante, até numa forma de sair daquela situação econômica de vulnerabilidade em que vivem, né? Consequentemente, acabam caindo no meio da guerra. E eles morrem tanto pela polícia como pelos seus próprios colegas, né? Então, a gente precisa resolver o problema da educação, resolver o problema do emprego, para que esses jovens eles tenham perspectivas de vida, né? Eu sempre, quando eu converso com os adolescentes, com os jovens, eu conto a história de um colega, ou de um menino de 15 anos, que ele viu os colegas dele morrerem cedo e ele entrou no movimento. E aí eu perguntei para ele, mas você não já viu o resultado? Por que você está fazendo isso? Você não está vendo que você, nesse ritmo, você não chega aos 20 anos? E aí ele me respondeu, e para que eu quero viver mais do que isso nessa miséria aqui? Aí o que eu falo para os meninos? Eu digo, o único bem precioso que nós temos é a nossa vida. E aí você acha que pode trocar esse bem precioso que nós temos, que é a nossa vida, por 5 anos vivendo bem, podendo comprar um tênis de marca, uma roupa de marca, tá? Mas uma coisa é você falar de fora. Uma coisa é você chegar para esse jovem e falar do seu lugar, que você não está lá. Não sei como é você, de repente, não ter nada para comer durante um dia inteiro. Então, os jovens negros, eles realmente morrem mais porque a gente não tem condição, as nossas condições são diferentes. E a gente precisa combater essa condição. E a gente precisa fazer com que o governo mude a política de combate à droga. Porque no ritmo que nós estamos, nós seremos exterminados. São 95%, não, 77% são negros que morrem. Mas desses 77%, mais de quase 90% são garotos, são homens, né? Então você está matando a perspectiva de mudança. Você tá matando o nosso futuro. Aí eu pergunto, até onde isso aí não se configura, por exemplo, uma eugenia? Uma limpeza da sociedade, como se tentou fazer há muito tempo atrás, né? Por que ninguém se levantou ainda contra a forma como o Estado vem trabalhando a proibição, o combate às drogas? É porque é só negro que está morrendo. Porque o branco, quando ele é preso como com droga, ele não é tratado como traficante. Nem a imprensa trata ele como traficante. São suspeitos, são jovens, são universitários que foram pegos com droga. São 2 jovens que foram pegos com droga. Quando é negro, é o traficante. Ele já é estigmatizado como traficante. Então, a forma como a população, a sociedade enxerga a morte dos negros é completamente diferente e diz muito do racismo. Sim. E é isso que a gente precisa combater. Bom, ouvindo aqui a professora Nicole, antes trazer um outro dado. O Brasil, antes da senhora falar aqui, trazer esse dado aqui, o Brasil abriga a 4ª maior população prisional do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Também vamos dar proporção aí à população até também, né? Mas nós estamos atrás dos Estados Unidos, China e Rússia. Tratam-se de 622 mil brasileiros que estão presos. Mais de 300 presos para cada 100 mil habitantes. Mais da metade, 61,6%, são pretos e pardos, revela o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Na contramão dos demais países, porém, a taxa de aprisionamento do Brasil não está diminuindo. Entre 2004 e 2014, o índice cresceu 67%. E o pessoal diz que falta mais presídios para combater tanta violência. E fecha-se as escolas. Então, professora Nicole, como é que a senhora viu um dado aí como esse, análise que a senhora faz? Foi muito feliz quando ela
no seu comentário, falou a questão de perfil de realidade, né? É muito fácil as pessoas falarem que não tá tendo crise ou não tem fome, mas como ela falou, como é que vai mudar a realidade uma pessoa que passou o dia inteiro sem ter o que comer, né? E eu enfrento isso, né, dentro da sala de aula. Às vezes o aluno, professora, eu não vou assistir o primeiro horário, pede para sair. Por que você quer sair? Porque eu não comi nada. Eu vou comer alguma coisa, eu não tenho nada para comer. E às vezes o aluno fica lá na escola, né, quando é tempo integral, e ele fala: professora, eu vou ficar aqui porque eu não tenho nada para comer em casa. Então é muito fácil as pessoas julgarem sem estar, né, convivendo com aquela realidade, porque a realidade da fome existe, ela é gritante e ela cresce a cada dia. Então a violência está atrelada a isso, a falta de oportunidades, né, a falta de emprego, de chance, né, como se diz, né? Há aquelas cotas para se entrar em universidade, e antes da universidade, até chegar a essa universidade, que talvez ele entre pelas cotas, ele teve chance no primeiro emprego, ele teve chance no próprio colégio que ele estava, ele não foi discriminado naquele colégio. Então, quais foram as chances que aquela pessoa teve na vida? E isso a gente tem que buscar muito também, né, o apoio da família. A família, ela tem que estar lado a lado com a escola para estar nos ajudando aí nessa luta, né? Nesse enfrentamento. Tá interessante, mas infelizmente falta um minuto para a Voz do Brasil, né? Queria debater mais, mas Marcelo, obrigado aí, muito obrigado. Nós vamos ter mais momentos para falar, até porque é o mês, mas o racismo acontece todo dia, todo ano todo. E a gente tem que falar sempre desse tema. Com certeza, Léo. Eu quero lhe agradecer, né? Encerrar aqui a participação e passar às mãos da professora Edna Matos a moção de autoria do vereador Luiz do Alto de apoio e subscrita pelos demais 13 vereadores que compõem o Legislativo. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Edna. Muito obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite, muito obrigada, Léo. Muito obrigada ao vereador Luiz do Alto e os demais vereadores que subscreveram. E vamos sim, Léo, marcar para continuar, porque são 365 dias no ano para a gente trabalhar a consciência negra. Desconstruir esse racismo, né? Com certeza. Muito obrigado também, professora Nicole Braz. Muito obrigado, boa noite. Né? Nós vamos continuar divulgando o evento, tá certo? Na programação da Rádio Indaiá.